Bom, a última grande ideia nesse nosso módulo sobre fundamentos históricos da administração é a perspectiva humanística de Elton Mayo, né? Então, ele é o precursor, né? Ele é o grande autor inicial dessa escola que a gente chama hoje de Escola das Relações Humanas, né? Isso tudo aconteceu inicialmente a partir do experimento famoso que o Mayo conduziu, chamado de Experiência de Hawthorne, né? Esse foi um experimento, um estudo conduzido numa empresa chamada Western Electric Company e que foi conduzido de 1924 até 1932, né? Elton Mayo era um cientista social australiano radicado nos Estados Unidos. E ele fez essa pesquisa nos Estados Unidos justamente para entender o efeito das condições de trabalho na produtividade dos trabalhadores. Então, a experiência de Hawthorne é altamente complexa, como você pode supor, né? De 1924 a 32, ela foi conduzida com uma série de estratégias de investigação, desde experimentos até levantamentos de operação, com entrevistas em profundidade com os trabalhadores e por aí vai. De modo mais simplista, se eu puder resumir o que o Elton Mayo fez na experiência de Hawthorne, eu diria para você que ele tentou, por exemplo, entender o impacto da iluminação elétrica no nível de produtividade dos trabalhadores numa linha de fábrica. Então, lá em 1920, 1930, a gente estava começando a introduzir nas grandes fábricas, para além daquela iluminação mais natural, né, que passava pelos vitrais nas fábricas, né, para além daquela iluminação natural, estava começando-se a inserir ali a iluminação por energia elétrica, né, deixava o ambiente muito mais claro, obviamente, né. E aí foi-se então medir o impacto disso. Será que aumenta a produtividade? Será que se você der melhores condições de trabalho para um trabalhador, ele vai ser mais produtivo? Ele vai ser mais eficiente, mais eficaz? E de início, o que é interessante entender é que de início, como um experimento é feito, né, então para um grupo ele colocou o grupo submetido a essa iluminação e o outro grupo restante não estava recebendo essa iluminação elétrica, tinha uma iluminação mais natural, menos interessante, diria assim, né? E aí o que ele percebeu é que de início ali houve sim um aumento de produtividade, mas o que é mais interessante é que depois de algum tempo, depois de alguns dias, o outro grupo que não tinha iluminação elétrica no seu ambiente também elevou o nível de produtividade da sua produção, começou a se tornar mais eficiente, mais eficaz. Isso é estranho, né? Então ele começou a conduzir uma série de outras pesquisas, outras investigações, mudando. Será que o problema não é luz? Será que o problema são relacionados, por exemplo, ao tempo de trabalho, ao turno, ao tempo que eu dou de descanso? Então, aumentou o tempo de descanso de um grupo, diminuiu do outro, e de repente os resultados eram inconclusivos, quer dizer, aumentava a produção dos dois lados, alguma coisa estava acontecendo. E ele começou a perceber que existia ali uma série de laços sociais, né? As pessoas, obviamente, hoje a gente sabe disso com muito mais facilidade, mas você precisa entender que esses são os fundamentos das ideias da administração. Foram as primeiras vezes em que essas conversas foram propostas, né? Então ele começou a perceber que as pessoas se conversavam e que existiam grupos sociais ali, né? Então eventualmente alguém contava para uma pessoa em outra área da empresa que estava tendo uma iluminação mais legal ali, ou que teve uma condição de trabalho mais interessante e que isso fez com que ela trabalhasse até mais, e de repente essa outra pessoa pode ter respondido a essa situação com algo do tipo: bom, já que aumentou a produção, eu vou aumentar a minha aqui também, né? De repente eu consigo melhores condições para mim também, né? Para a nossa área. E além disso tudo, ele começou a notar então que o fator humano era importante. Então, a grande ideia trazida pela perspectiva humanística, né, é justamente a noção de que foi uma perspectiva responsável por realizar uma discussão mais cuidadosa para a compreensão do trabalhador como um elemento importante ali, como um caminho, um fio condutor mais forte para a eficiência e para a eficácia na administração. A moderna perspectiva que a gente tem hoje de recursos humanos derivou justamente dessa chamada escola das relações humanas.
Bom, vamos então entender como que essas diferentes áreas do conhecimento, notadamente a psicologia e a sociologia, influenciaram a perspectiva humanística, né? Primeiro, eu vou destacar a sociologia funcionalista, que dizia pra gente que o consenso, a cooperação, a harmonia são características de bem-estar social, né? Então, toda a sociedade que funciona bem, ela funciona por meio de consenso, de um comportamento mais harmonioso, de cooperação entre as partes dessa sociedade, e que, por outro lado, o conflito se configura como uma chaga, né? Uma verdadeira doença que desintegra a sociedade. Então é necessário combater o conflito para que você tenha uma sociedade funcionando de maneira mais eficiente, mais produtiva. Essa sociologia funcionalista, ela é preconizada pelo Émile Durkheim, né? Enquanto que a sociologia das elites também influenciou muito o pensamento da perspectiva humanística, diz pra gente que a condução da sociedade deve ser realizada, deve ficar a cargo por uma elite de administradores. Essa elite é notadamente muito mais bem preparada e muito mais forte ali, capaz de conduzir, de dirigir a sociedade de maneira mais construtiva. Vale destacar que a sociologia das elites foi descrita pelo Vilfredo Pareto, né? E do outro lado, na psicologia, o que a gente entende da psicologia de modo bastante simples, é óbvio, não vou conseguir resumir a ciência da psicologia em uma frase, mas se eu tentasse fazer isso agora, no contexto da administração, a psicologia entende que o homem é um ser psicossocial, né? Isso significa dizer que o seu comportamento, as suas atitudes são absolutamente influenciados pelo grupo social do qual ele faz parte, do qual ele participa diretamente. A época ainda lá do movimento da perspectiva humanística, da Escola das Relações Humanas, era muito forte ainda um ramo da psicologia chamado de psicologia industrial, né? A psicologia industrial desenvolveu ali uma série de técnicas de seleção para as pessoas nas organizações, testes psicológicos para ver se as pessoas eram adequadas, se elas suportariam a carga de trabalho para a qual elas estariam sendo destinadas e por aí vai. Então, se a gente pensar nesses 4 aspectos de conhecimento, nessas áreas do conhecimento influenciando a perspectiva humanística, a gente vai notar que há uma ênfase para além daquela noção mecânica e racional do ser humano, que se você der dinheiro ele trabalha mais e por si só isso se resolve, entender que o ser humano depende muito, as suas atitudes, o que ele quer, o que ele não quer fazer, depende muito do grupo do qual ele participa, né? E que eu tenho que fazer também ali uma série de testes para ver se ele é adequado ou não para a empresa. E dentro das empresas, então, em termos mais sociais, eu vou organizar esses grupos, né, que podem informalmente tomar caminhos diferentes do que aquela organização mais formal e hierárquica predeterminou, né? Dentro desses grupos mais informais, eu preciso estabelecer consenso, harmonia, fazer com que eles funcionem bem, sem conflitos, né, para não ter problemas dentro da empresa. E que isso provavelmente estaria a cargo de uma liderança, uma elite, os administradores que iriam ter capacidade de conduzir esses grupos de maneira muito mais eficiente. Então, quer dizer, esse é o arcabouço que acaba denominando como que a teoria mais comumente chamada aí de Escola das Relações Humanas era formada, né? Bom, o que a gente trilhou até aqui foi uma bela de uma trilha de conhecimento, né? Eu espero que você tenha gostado dessa trilha. A gente começou com uma discussão sobre a perspectiva mais clássica, com as ideias da administração científica de Taylor, com seu foco ali no processo, né? Todas as suas características importantes, dando destaque para o estudo de tempos e movimentos. A gente foi também para a noção mais voltada para a teoria do Fayol, né? Do Henry Fayol, com sua teoria clássica da administração, com sua discussão acerca das funções do administrador, né? Muito notadamente ali parecidas com as noções de funções gerenciais da administração que a gente tem hoje, né? Com algum outro ajuste. A gente também foi para uma discussão sobre quais são os princípios fundamentais dessa teoria do Fayol.
E aí a gente partiu então para uma discussão sobre a teoria da burocracia e como que é possível entender hoje as estruturas de dominação e poder, de hierarquia, de autoridade, de obediência e de como que isso se desenvolve dentro de uma organização com base em aspectos de racionalidade, com sistemas jurídicos e legais que determinam como que essas regras podem ser ou não aceitas pela sociedade, pelo grupo ali dentro da empresa. Ou seja, a noção da burocracia faz a gente entender muito como as organizações acabam se burocratizando ao longo do tempo e se estruturando como empresas na busca da sua racionalidade, com foco em eficiência, eficácia cada vez mais. E aí a gente fechou essa ideia de discussões fundamentais, históricas da administração, com a perspectiva humanística, que estendeu aquela noção mais mecânica e racional, com cabeça de engenheiro, para uma noção mais sociológica, psicológica, com uma ênfase dada para o fator humano, para os trabalhadores em si, que eles vão além daquele grupo formal que eles acabam participando, eles têm grupos informais dentro e fora da empresa e que esses grupos acabam determinando o nível de produtividade, Então eu tenho que entender, se eu quero que um trabalhador seja mais eficiente, eu tenho que entendê-lo, eu tenho que saber o que o motiva, eu tenho que ver qual é o perfil mais adequado de liderança para ele. Então essas questões você vai perceber que vão ser muito mais bem desenvolvidas a partir agora dos nossos módulos seguintes, que vão mostrar as funções de planejamento, de organização, de liderança e de controle, e como que todas essas funções mais básicas da administração foram ali alicerçadas nessas ideias que eu chamei aqui de fundamentos históricos da administração. Eu espero que você tenha gostado dessa trilha. A gente fica por aqui e nos vemos então numa próxima oportunidade. Por enquanto é só. Classe dispensada.